Eu sempre fui uma menina da igreja, desde criança. Meu pai e minha mãe também sempre foram da igreja. E por eu ser da igreja, sempre tive um tratamento meio rígido, assim, né? O que podia dentro da igreja era o que podia na minha vida, nada fora disso. Quando eu fiz meus 17 anos, eu conheci um rapaz na igreja. Com 18, nós decidimos namorar. E nós fizemos corte, fizemos todo o procedimento que a igreja permite. Os meus pais eram apaixonados por ele, nossos amigos eram todos incomuns. E a vida fluía, né, desse jeito. Aí, com 20, depois de 2 anos, eu me casei com ele. E depois que nós nos casamos, nós fomos morar juntos. Só que nessa época, com 20 anos, eu já tinha, assim, a minha casa, já tinha meu carro. Por quê? Porque com 18, eu já tava, meu pai e minha mãe já tinham me ajudado, eu já tava trabalhando, eu já tinha minha responsabilidade, minha independência financeira. Então, mas ele que veio morar, assim, na minha casa, né? E nós começamos a ter uma vida de casal, uma vida a dois. Uma das primeiras coisas que eu senti do sexo após o casamento, porque eu casei virgem, foi a falta de ligação com ele. Era uma coisa que eu não sabia se era ele, ou se era eu, ou se era isso mesmo. Tipo, eu olhava e falava, gente, sexo é isso? Porque eu não sentia vontade, eu fazia porque tínhamos que fazer, mas não era algo que realmente tocava o meu coração, ou que, nossa, que hoje eu tô desejando meu marido, não tinha isso. E acabava que como a gente não tinha esse calor, essa coisa um com o outro, nosso relacionamento passou a ficar um pouco mais frio. E foi onde muitas das coisas começaram a acontecer. Ele começou a se mostrar uma personalidade completamente diferente, porque eu sabia quem ele era. Quando ele morava lá com o pai dele, eu morava, né, sozinha. A gente não ficava sozinha, nós não tínhamos hábito de fazer nada, assim, só os dois, assim, a sós. Foram 2 anos, assim, com muitas pessoas envolvidas no nosso relacionamento. E depois que nós nos casamos, foi realmente só eu e ele dentro de uma casa. Então, a gente começou a descobrir muita coisa um do outro. E após essa descoberta, muitas coisas que era da personalidade dele não me agradavam. Só que a minha mãe era apaixonada por ele. E acabava que a minha mãe, eu nunca fui de contar a minha vida pra minha mãe, nunca abri a minha vida pra minha mãe. Então acabava que ele se abria muito mais, ele contava as coisas pra ela, ele era amigo dela, então ela parece que tinha mais ligação com ele do que comigo. Então o que ele falava, ela acreditava mais nele do que em mim, até porque eu não falava muita coisa. E foi onde algumas coisas começaram a acontecer, como por exemplo, às vezes uma conta vencia. Ele ia lá no meu trabalho, na época eu tava trabalhando no Tribunal de Justiça, e ele vinha, eu consegui esse emprego, foi terceirizada mesmo, e às vezes ele falava, tem que pagar a conta assim, assim, assado, preciso do dinheiro. E eu dava o dinheiro pra ele. Ele trabalhava sim, ele tinha o dinheiro dele sim, mas ele pedia pra mim as coisas, entendeu? E eu dava, porque ele era meu marido, e depois de um tempo, de repente, chegava a conta falando que não tinha pago, ou por exemplo, tem que pagar a água, aí de repente a água cortava, eu falava, mas você não pagou a água? Precisei de colocar combustível no carro. Eu falava, mas por que então que você não me avisou? E tipo, foram coisas que começaram a acontecer que realmente mexiam muito comigo. Eu não gostava dessa falta de compromisso dele, né, com responsabilidades, com dinheiro, com nada do tipo. Com o tempo, eu comecei a descobrir que na verdade, ele mesmo chegou em mim e me mostrou o perfil no Tinder que ele estava fazendo com uma foto minha e dele. Pois é, ele tava fazendo isso pra ver se esquentava nosso relacionamento, incluindo outro casal. E, tipo, pra mim aquilo era um absurdo, tipo, como assim? E ele ficava mandando mensagem pra várias mulheres no direct, falando que era casado, e convidando elas pra fazer homenagem, pra estar junto com a gente. E aquilo me sufocava, e eu não sabia meio que pra quem contar, até porque eu morria de vergonha disso. Até que teve um dia que uma prima minha, filha da irmã da minha mãe, que nenhuma das duas não gosta de mim de jeito nenhum, ela viu o perfil dele com a minha foto no Tinder, a foto dos dois, e ela se passou por uma outra pessoa e começou a conversar com ele, a falar com ele, e descobri que ele estava planejando isso, né? E automaticamente eu virei assunto no meio da minha família inteira. Só a minha mãe que não tinha ficado sabendo, a minha mãe e meu padrasto. E tipo, meu padrasto era igual um pai pra mim, ele cuidava de mim mais
mais que um pai mesmo, né? E aquilo foi me deixando muito mal, porque a minha prima vinha falar comigo, parecia que ela parecia chantagem as coisas que ela falava, e aquilo me magoava demais. E eu falava pra ele, para com isso, eu não quero. E aí nossas brigas começaram a ser mais frequentes, começou a ficar tudo pior, e aquilo foi desgastando, e eu aguentei 2 anos disso. E nesses 2 anos, ele perdeu o emprego dele, e nós decidimos abrir uma empresa juntos, uma empresa de marketing, porque era uma coisa que ele gostava e que eu também gostava, e ele que tocava mais do que eu, porém, a maioria dos clientes, quem captava era eu. E o que aconteceu? De repente, eu descobri que ele tinha me traído. Como que eu descobri isso? Por quê? Porque eu tinha acesso às coisas dele, de rede social, e acabei vendo que uma dessas meninas que ele vivia convidando pra entrar no nosso casamento, nosso relacionamento, pra gente ficar nós 3, como eu não topava, ele acabou topando sair com a menina. Ele saiu sozinho com ela e acabou me traindo. Óbvio, foi muito fácil descobrir, tava na minha mão, tava na minha cara. E sabe o que ele fez? Ele saiu falando mal de mim pra todo mundo. Ele saiu falando mal de mim pros clientes, que ele tava separando da empresa porque eu tinha traído ele. Ele fazia charme, ele fazia drama, ele chorava pras pessoas, ele me culpava do que ele fez. Ele mentiu pra todo mundo, ele mentiu pros nossos amigos da igreja, mentiu pros nossos amigos que não eram da igreja, porque a gente quase não tava mais frequentando a igreja, porque eu deixei de ir pra igreja depois de tudo que ele tava fazendo, entendeu? E a minha vida começou a virar de cabeça pra baixo. Até que cheguei na casa da minha mãe, depois de estar farta, de aguentar 2 anos de tudo isso que tava passando na minha vida, e ela chegou em mim, tipo, meio que muito chateada de saber que eu tinha feito o que fiz com ele, né? E naquele momento eu comecei a desabafar e a soltar tudo da minha mãe. Eu falei, ele te contou, mãe, que ele fez perfil em Tinder pra poder fazer sexo A3 ou então A4, porque ele queria colocar até casal no meio da gente, porque eu e ele não tinha ligação sexual, a gente não conseguia ter tesão um no outro. Ele te falou isso? Ele te falou que eu dava dinheiro pra ele pagar a conta e ele gastava todo o dinheiro da conta com os amigos dele, saindo, comprando roupa, comprando as coisas, enfiando sei lá onde o dinheiro e deixava tudo cortar e eu tinha que trabalhar em triplo pra pagar as contas. Ele te contou que ele me traiu? Que foi exatamente com uma das pessoas que ele queria incluir no meio do casamento? Você já imaginou, mãe? Eu e ele transando e com outra mulher no meio? Pra minha mãe aquilo era um absurdo, né? Minha mãe falou, quê? E tipo, na hora minha mãe sentou, minha mãe era tanta informação na cabeça dela que ela nem acreditava que aquilo tava acontecendo. Então ela pegou e ligou pra ele e começou a falar, é verdade que isso, é verdade, isso. E graças a Deus, ele não conseguiu mentir pra minha mãe, porque ele tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, tipo, de mãe mesmo. E quando a minha mãe perguntou pra ele se era verdade, ele falou que era. E aí, naquele momento, minha mãe, nossa, sentiu aquele arrependimento de brigar comigo, de não ter me apoiado, de não ter me defendido, de ter pensado que realmente eu era aquele monstro, que eu tinha traído ele, que eu tinha passado a perna nele na empresa, que ele que ficou com a empresa, que eu tava fazendo o que tava fazendo. E, tipo, eu na verdade, só fui uma vítima dentro de tudo isso, entendeu? A gente não tinha uma certa ligação e acabava que ele foi distorcendo todo o nosso casamento e acabando virando o que virou. E aí a minha mãe ficou muito chateada com ele, falou pra ele, olha, você não aparece na minha vida, não aparece na vida da minha filha. Gente, ele não me mandou uma mensagem, ele não veio atrás de mim, eu também não fiquei um pingo preocupada, nem dar satisfação pra cliente, nem dar satisfação pra amizade, porque o que teve de gente que virou as costas pra mim, saiu falando mal de mim sem nunca falar comigo, foi um monte de gente. Mas você acha que eu me preocupei? Eu não, sabe? Porque a consciência tava limpa, eu não tinha que dar satisfação da minha vida pra ninguém. Se você quer acreditar nele, problema seu. Se você gosta mais dele do que de mim, problema seu. Agora, se você chega em mim, amiga, aconteceu isso e isso, tô sabendo disso e disso, mas cara, sério, me conta como aconteceu, né? Se abre comigo, eu gosto muito de você, tô com você nessa, tá? Não, foram pouquíssimas pessoas, parece que foi assim, um divisor de águas. Eu e ele separamos, todo mundo que não era pra continuar no meu caminho, foi com ele. E as pessoas que eram pra continuar no meu caminho, continuou no meu caminho. E nisso, eu tive que me reerguer. Aí foi onde eu decidi que abriria outra empresa e viraria concorrente dele, porque eu já estava indo bem dentro desse âmbito, eu já estava conseguindo captar cliente, conseguir fazer o trabalho que a gente fazia. Falei, vou abrir a minha empresa sozinha, vou continuar tocando a minha vida. Quem teve que sair de casa foi ele, porque a casa era minha, o carro era meu, eu tava bem. E nisso foi, ele nunca mandou uma mensagem. Se passaram 4 meses e eu comecei a focar em que tipo de pessoas eu gostaria de ter na minha empresa. E foi quando uma amiga minha, que ela era assim,
ela sempre gostou de lidar com os jogadores, de ficar com os jogadores. Ela era uma tremenda Maria Chuteira, assim, ela ia pros hotéis, ela ia cedo tomar café da manhã nos hotéis onde os jogadores iam tomar café da manhã pra poder subir com eles pro quarto e ficar com eles. E eu falei, amiga, você não me ajuda a captar eles, não? Pra poder cuidar do Instagram deles, da empresa deles, mas não na intenção de ficar com eles, e sim pra poder ter pessoas de sucesso, ter pessoas com a carreira já formada, pra poder... Porque eles são pessoas que precisam que não tem ligação nenhuma de Instagram, que não sabe cuidar de Instagram, mas que se tiver alguém por trás ali assessorando, com certeza eles vão querer, né, ter uma conta verificada, ter os comentários todos respondidos, e como eles não têm tempo pra tanto isso e nem sabem mexer nisso, seriam ótimos clientes. E ela disse, sim, eu vou ver se eu consigo pra você. E nisso, ela pegou e me mandou uma lista de jogadores pra eu entrar em contato, que eu poderia entrar em contato. E eu saí mandando mensagem pra todos. Dentre esses jogadores, um deles acabaram me respondendo. E aí, nós começamos a conversar e ele fechou comigo. Fechou comigo o trabalho, fechou comigo tudo, me passou a senha do Instagram e eu comecei a trabalhar com ele, assessorar ele e a cuidar da empresa dele. Até que teve um dia que eu tava na casa de uma amiga minha, a gente tava tomando uns drinks e conversando, soltando, rindo à toa, e eu postei uma story, né, da minha bebida e tal, e ele viu. E aí ele pegou e respondeu e falou, onde você tá? E eu, tipo, falei, tô com uma amiga e tal. Ele, poxa, tô com um amigo também, você não quer vir aqui pra casa pra gente beber todo mundo junto? E eu fiquei meio assim e tal, mas eu já tava um pouco alterada. Falei, você quer saber? Vamos! Ele falou, então eu te busco. Falei, tá bom. E nisso foi. E aí ele tava com um amigo e eu tava com a minha amiga e nós fomos pra casa dele. E nisso a gente começou a beber, a curtir, a conversar. E eu lembro que eu levantei pra ir ao banheiro. O banheiro era bem ao lado do quarto dele e ele foi atrás de mim. E ele na porta do banheiro mesmo, ele já me parou, ele já me beijou, já me agarrou, já me puxou pro quarto dele. E ali a gente acabou ficando. Sim, a gente acabou ficando, já acabamos dormindo juntos. E no outro dia, minha amiga e o amigo dele foram embora. No outro dia eu acordei e falei, caraca, que doideira, eu dormi com um cliente meu, não poderia ter feito isso, aquele ditado, né? A gente não come a carne onde a gente ganha o pão, eu não acredito, tá errado. Eu fui pra minha casa, fiquei com muito vergonha de tudo que aconteceu, mas ele continuou assim me tratando super bem e querendo saber onde eu tava, e me chamando pra almoçar, e me chamando pra jantar, e me chamando pra ir pra casa dele. Eu falei pra ele, olha, não dá pra gente continuar junto, porque eu acho que eu errei, não foi legal o que aconteceu. Ele, como não? Eu adorei, você não gostou? Eu falei, eu gostei, mas eu trabalho com você. Ele, e daí? Qual que é o problema? Por mim, você pega seu computador, você pega suas coisas de trabalho e você vem trabalhar aí na minha casa. Não tem porquê, entendeu? E eu fiquei tipo, caraca, que doideira. E nisso, ele começou a sempre estar conversando comigo e me elogiando e querendo estar comigo, me convidando pra ficar na casa dele, pra mudar pra casa dele. E eu falei, cara, o que eu faço? E eu comecei a fazer isso, sair com ele de novo, a frequentar e pensando, será que eu tô errada? Só que não. O tempo foi passando e ele começou a falar sobre planos, sobre futuro, e eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de sair de um relacionamento completamente tóxico, que foi muito ruim. E detalhe, ele foi meu segundo homem, né? E tipo, eu conheci ele, fiquei com ele uma noite só. E foi aquela coisa tipo, uau, meu pai amado. Eu não acredito que eu perdi 2 anos da minha vida ficando com um cara que não tinha nada a ver comigo, que na cama não tinha ligação nenhuma, que era horrível, que não me trazia nenhum pingo de sensação do jeito que esse homem me trouxe. Ali eu descobri que era sexo de verdade, né? Então, mais a ligação que a gente criou um com o outro era tão forte que eu realmente não conseguia falar não pra ele. E depois de 2 semanas que a gente tava ficando, ele era jogador, né? E ele é goleiro. E aí, eu tava na casa da minha mãe, eu fui almoçar com ela, e aí eu peguei e falei assim, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Minha mãe, o quê, minha filha? Eu falei, eu acho que eu tô namorando. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tô namorando. E ela, como assim, rápida desse jeito? Só tem 4 meses que você tá solteiro. Eu falei, pois ela, mas quem que é? Aí eu virei e mostrei. Eu falei, aquele ali, ó, o goleiro da televisão. Ela, mentira. E logo do time adversário, que a minha família inteira torce, que ele era jogador do time adversário, do time de tradição da família. Só que jogador é assim, né, gente? Ele é vendido o tempo inteiro. E ela, como assim? Você tem merda na cabeça? Você tá maluca que você vai namorar com um cara desse? Eu, calma, mãe. Por quê? Porque a fama dos jogadores é ser mulherengo, ser ruim. Eu falei, mas ele não é assim. Pelo menos não pelo que ele me parece ser, entendeu? Ela, não, mas a gente tem que conhecer, tem que saber quem que é esse rapaz. E aí eu falei, pois é, exatamente isso. Ele tá louco
louco pra te conhecer. Ela, sério? Falei, sério. Quer conhecer sua família? Falei, quer conhecer minha família, mãe? Ela falou, então vamos marcar um almoço aqui. Aí beleza, marcamos o almoço e chegou lá, aquele homão de 2 metros de altura, a coisa mais gata do mundo. Minha mãe me puxou pra dentro do quarto e falou, meu Deus, minha filha, ele é lindo, que homem educado, que homem maravilhoso. Só que eu virei pra ela e falei, mãe, mas eu não sei se eu quero, porque como eu sofri demais no meu relacionamento, eu não sei. Porque ele vai ser transferido pra outro time, pra outra cidade. E, tipo, ele quer muito que eu vá com ele, eu não sei o que eu faço. E aí minha mãe falou assim, olha minha filha, seu trabalho é por internet, você consegue fazer ele daqui ou de qualquer lugar que você tiver do Brasil. E vai que ele é o homem da sua vida, vai que ele é o amor da sua vida, você vai deixar ele escapar? Tenta! Aí eu falei, pois é, e ele tá querendo semana que vem que eu viaje pra cidade dele pra conhecer a família dele. Minha mãe, não, é sério? Eu falei, sério. Ela falou, então vai, minha filha, vai. Aí eu falei, então tá. E nisso, eu acabei pegando tudo que era meu, alugando a minha casa, mudando pra casa dele, e nós fomos pra casa da família dele. Cheguei lá, a família dele me tratou assim, num amor tão grande, porque ele nunca tinha levado uma namorada. Nunca, só garotinhas, peguetinhas, mas namorada mesmo, ele nunca tinha aparecido com nenhuma. Então pra todo mundo, era tipo, uau, meu Deus, ela é a namorada dele, ela é a tão esperada garota que todo mundo sonhava conhecer, e todo mundo me tratou com aquele respeito, com aquele amor, com aquela coisa. E depois nós fomos transferidos de cidade. Depois a gente planejou ter filhos. Ele é um homem extremamente família, carinhoso, bom marido, bom pai, bom não, excelente, faz tudo por mim, eu faço tudo por ele, a gente tem uma ligação incrível. E o que eu aprendi com toda essa história? Que às vezes a gente fica ali, eu fiquei 2 anos da minha vida namorando, casei virgem, pensando que esse era o certo, que esse era o melhor na minha vida, sendo que depois eu fiquei com um rapaz uma noite, conheci ele, fiquei com ele na mesma noite, a gente se casou e ele é o homem da minha vida, eu sou a mulher da vida dele. Então, a gente tende a acreditar mesmo que o casamento virgem vai te trazer coisas boas, que o casamento virgem vai te trazer pureza, vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade. Comigo foi diferente, com você pode ser que não, pode ser que você se casou virgem, deu tudo certo na sua vida, seu marido é um homem maravilhoso, mas pra mim foi uma péssima experiência, e é uma coisa que eu não recomendaria pra uma filha minha, não recomendaria pra uma prima, pra uma amiga, e nem pras pessoas mesmo que estão assistindo esse vídeo. Porque tudo é questão de energia, de você se dar bem com a pessoa, de você se encontrar quando você se conecta com ela, quando você tem um bom diálogo, quando você tem uma boa amizade. Então, gente, o sexo fala muito dentro do relacionamento. E tem uma coisa muito importante, o sexo é a primeira coisa a acabar. Quando vocês têm anos de casado, tá lá com 50 anos de casado, o sexo é a primeira coisa a diminuir, a primeira coisa a acabar. O que fica é o companheirismo, o amor, a parceria. E era uma coisa que o meu ex, o que eu casei virgem, não enxergava, porque ele querer colocar um monte de gente no meio do nosso relacionamento, no meio do nosso sexo, pra esquentar as coisas, eu ia me sentir completamente assim, mal, porque não é do meu caráter, eu não tenho nada a ver com quem curte. Por mim, você curte, você não curte, que legal, mas eu não gostava disso e me fazia mal. Então a gente tem sim que entender a história, ver que toda história tem 2 lados, e se você tá se sentindo mal dentro de um relacionamento porque você casou na igreja, porque você casou virgem, mas você não tem ligação nenhuma com esse homem, não tenha medo de dizer não tenha medo de dizer tchau, vai ser feliz, porque eu pensei que eu ia ter que ficar presa naquele casamento pra sempre, porque eu era da igreja, e graças a Deus ele me traiu, graças a Deus ele saiu do meu caminho, porque se ele não tivesse saído do meu caminho, eu não tinha encontrado o grande amor da minha vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história da minha amiga, ela que me contou, eu fiquei tão feliz quando ela me contou, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês da forma melhor possível, que eu tenha conseguido contar os detalhes, ter contado direitinho, mas basicamente é isso. E cara, é uma experiência que aconteceu comigo, eu me identifiquei muito com a história dela pelo fato de que eu tenho uma tia que ela também casou virgem, e depois do casamento dela ela chorava, ela sofria muito porque ela não conseguia ter assim aquela ligação, né, com o marido dela, e o meu pai viu todo o sofrimento dela e foi uma das primeiras pessoas a apoiar o término, porque sabia que ela não estava gostando do que estava acontecendo, que ela praticamente era forçada a ficar com ele porque era casada com ele, casou virgem e tal, e na cabeça dela era esse que era o certo. E o meu pai vivia falando pra mim, minha filha, não tem necessidade, casar virgem é só se você quiser mesmo, se você for muito apaixonada mesmo, se você quiser viver isso, mas não, ele não sentia que isso é realmente uma necessidade do ser humano, que realmente vai mudar a vida da mulher e do homem se eles casarem virgem um com o outro, entendeu? Então ele sempre falou, talvez vocês tenham toda essa ligação e quando vocês se encontram, se conectam, infelizmente vocês veem que não são compatíveis, e aí pra sair de um casamento
ter um divórcio é bem mais complicado. Então, eu gostei muito de contar essa história e gostaria que vocês compartilhassem comigo também. Você casou virgem? Você teve uma experiência boa? O que você pensa sobre casamento virgem? O que você acha a respeito desse assunto? Deixa nos comentários pra gente falar a respeito, me manda sua história, vídeos de segunda a sexta aqui, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.